Salve pessoal, professor Ednilson com vocês aqui. Vamos falar um pouquinho de estrutura de dados. Nós fizemos nas aulas passadas uma revisão. Nós vimos o que é o conceito de TAD, o tipo abstrato de dados. Nós falamos também um pouco sobre a estrutura de dados do tipo pilha e falamos também da estrutura de dados do tipo lista simplesmente encadeada. Tá? Então isso a gente já reviu agora com o comecinho das aulas, agora nesse retorno das aulas, as últimas aulas, na última semana a gente fez essa revisão. Tá? E também introduzimos lá o conceito juntando esses dois TADs, tá? Juntando aí o conceito de pilha com lista simplesmente encadeada. Nós vamos começar agora o assunto falando sobre um outro tipo abstrato de dados, falando sobre fila. Tá? E aí nós vamos começar a entender um pouco essa nova estrutura. Ela é bem similar à estrutura pilha, tá? Ela segue a mesma ideia basicamente, e nós vamos só simplesmente entender o funcionamento dela, fazer as implementações e usar esse tipo de estrutura de dados, lembrando que nunca devemos quebrar um TAD. Tá? Então, falando de fila, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é: o que é uma fila? Tá? O que a gente imagina que seja uma fila? Onde vocês já viram uma fila? Tá? Vocês enfrentaram provavelmente alguma fila hoje? Bem provável que sim. Tá? Mas o que é então uma fila? Se a gente pensar numa fila séria, tá? Uma fila que segue o princípio correto de fila é: quem chega primeiro é atendido primeiro. Então, se você você chegou antes, você é atendido antes. Quem chegou depois de você será atendido depois, tá? Isso é uma fila séria que segue o princípio de fila, tá? Então, novos elementos entram na fila sempre no final da fila. Então, não tem aí a figura do fura-fila. E os elementos que são atendidos sempre é o primeiro da fila. Então isso é aquilo que a gente espera que aconteça em toda e qualquer fila, tá? Aquilo que a gente imagina que deve acontecer com uma fila em si. Na definição de fila é exatamente isso. É uma estrutura para armazenar um conjunto de elementos que funciona. Os novos elementos entram exclusivamente no final da fila, e que o único elemento que pode ser retirado da fila é o elemento que está na primeira posição dessa fila. E aí o conceito ele é bem próximo, tá? Lá da pilha, tá? Que o nosso conceito agora de fila é first in, first out, ou seja, primeiro que entra, primeiro que sai. Na pilha, o conceito era inverso. Então, last in, first out, ou seja, o último a entrar, primeiro a sair. Tá? O conceito agora mudou. Então, a forma de colocar os elementos dentro dessa estrutura de dados, ela é diferente. Tá? Então, ele entra. Então, nós vamos ter agora não mais o topo, mas nós temos o início da fila e o final da fila. Nós temos essas duas posições agora para controlar. Então, o novo elemento sempre no final da fila e o sair sempre do início da fila. Tá? E é só isso. Tá? Isso é uma fila. Tá? Nós temos vários exemplos de aplicação de fila. Tá? Vocês podem, por exemplo, ter na biblioteca, vocês querem um livro que ele é muito utilizado. Então, tem uma fila de espera para retirar lá. Então, o primeiro a se registrar lá para receber o livro, ele vai receber, e assim vai formando uma fila. Você pode estar no meio dessa fila e em algum momento vai chegar a sua vez de retirar aquele livro. E vocês podem ver uso de fila num monte de situação. Por exemplo, uma fila de impressão, tá? Que o computador pode enviar processos para a impressora e vai formando uma fila de impressão. Uma fila de requisições, por exemplo, do cartão de crédito, tá? Chega um conjunto de operações a serem executadas,
um lote pelo sistema bancário. E aí tem um monte de situações em que a gente vê e vivencia uma fila, falando uma fila não computacional e também a fila computacional. Elas acontecem, o uso de uma fila é muito fácil, muito visível para a gente. E como todo TAD, nós sabemos que nós vamos ter um conjunto de dados e as operações que manipulam esse TAD. Vocês vão perceber aqui, muito similar, né? Aquilo que está de pilha, né? Que entra na fila, sai da fila, se está cheia, está vazia e para inicializar a fila. Tá? Então, as operações são as mesmas praticamente de uma pilha, só que elas seguem a característica do FIFO, tá? First in, first out. E nisso, por seguir, tem a bibliografia, ela segue um conceito diferente. A gente dá um push numa pilha, ou seja, a gente pressiona o elemento para dentro da pilha, enquanto na fila a gente enfilera o elemento na fila. Então a operação de inserir, tá, ela vai ser chamada aqui enqueue, tá? Coloca na fila, enfilera. Então ele vai inserir no final da fila, tá? Sempre essa operação no final da fila, se a fila não estiver cheia. Se estiver cheia, fala, não posso inserir. Então, uma operação bem similar ao push. O push coloca no topo, a fila coloca no final da fila. Tá? A outra operação, dequeue. Tá? O dequeue é similar ao pop. O pop ele pula o elemento da pilha. Aqui ele desenfilera. Tá? Só que ele desenfilera o primeiro elemento da fila. Tá? Se a fila tem vários elementos, o primeiro a sair, tá, vai ser sempre o primeiro elemento, aquele que entrou primeiro. Então essa regra é a regra básica desse TAD. Não tem alternativa aqui. Vai ser o primeiro da fila a sair. Isso, claro, se a fila não estiver vazia. Se a fila vazia, não tem como tirar ninguém. As outras operações, isFull e isEnt, são similares lá, igualzinho, né? Ou seja, se está cheia ou se está vazia, tá? Eu retorno a questão do estado. E inicializar a fila, ou seja, criar a fila, iniciar ela, o início, o final dessa fila de forma normal ali para colocar para funcionar. Então, perceba que é muito similar a uma pilha, tá? Essa questão da fila. Tá? O push virou enqueue, o pop virou dequeue. Tá? E a questão da forma. Sai da primeira posição, entra na última posição. Tá? Aqui um exemplo de um uso de fila. Então, começamos ali, ó, fila vazia, tá, o início e fim, não tem ninguém dentro. Entrou o elemento A, então o início está indicando onde que está o elemento A, final da fila, um único elemento. A hora que entra o próximo elemento, o elemento B, ele entra depois do A, tá? Porque o A era o último elemento da fila, então ele entra depois do A. A hora que entra o elemento C, tá? Tem lá, o início da fila continuou paradinho no A, o B agora já estava na fila, ele era o último. A hora que entrar o C, vai entrar depois do B, porque o B era o final da fila. Tá? Entrar o D, vai formar uma fila A, B, C, D. Tá? Então, perceba que eu estou colocando elementos um depois do outro. E aí, a primeira saída da fila. Não falo quem que eu quero sair, eu quero sair. Sair vai sair o primeiro elemento da fila. Tá? No caso ali, o primeiro elemento da fila é o A. Então é ele que está indicado ali, ó, no lado do início da fila. Então ele é o A que vai sair fora vai ser devolvido. Posso até inserir de novo o A. Por exemplo, está entrando o A. Onde que ele vai entrar? No final da fila. Tá? Então ele vai ter lá B, C, D, A, acabou de entrar lá no final. Tá? E eu vou tirar sempre do início e colocar no final. Então não tem muita história aqui
É bem tranquilo isso mesmo. É essa forma de trabalhar que a gente vai seguir numa fila. E claro que vocês estão aí doidinhos para ver a implementação disso, tá? E eu vou trazer duas propostas de implementação aqui, tá? As duas usando a lista simplesmente encadeada. Então a primeira proposta de implementação que eu vou apresentar para vocês, eu vou pegar o TAD de lista pronto e fazer dele uma fila, tá? Da mesma forma que implementei uma pilha na aula passada, usando esse mesmo TAD, tá? De lista, eu vou aplicar também para fila. E na segunda implementação eu vou mostrar para vocês mesclar um pouco isso, essas formas de implementação que a gente tem. Então vamos dar uma olhada então no código, tá? Então aqui no Code Blocks eu já deixei o projetinho pronto, fila dinâmica eu chamei, tá lá no GitHub, tá? Vocês podem acessar lá. Então eu só fiz um main aqui, tá? Bem simples, tá? Simplesmente criei uma fila, tá? Inicializei a fila, inseri elementos e no final aqui estou desenfileirando. Perceba que a ideia aqui está sendo o mesmo main praticamente que eu usei para resolver uma pilha, tá? Então só para testar aqui funcionando as coisas aqui, como é que funciona. Então ao executar esse código aqui, eu vou ter o seguinte, ó, mandei enfileirar o 5, foi enfileirado, o 10 enfileirou, o 15 enfileirou, o 5 enfileirou e o 50 enfileirou. Na hora de sair, perceba que ele sai na mesma ordem, tá? Na ordem que entrou lá, 5, 10, 15, 5 e 50. Não muda a ordem. Por exemplo, se fosse numa pilha, o 5 seria o último elemento a sair, tá? No caso aqui, o 5 foi o primeiro a sair porque foi o primeiro a entrar. Tá certo? Então essa é a ideia do uso da pilha em si. E aí vamos dar uma olhada aqui no TAD, tá? O TAD de fila.h, vocês vão perceber aqui, ó, ele está usando uma lista, tá? E a única coisa que eu tenho aqui, eu coloquei um struct fila ponteiro, que eu chamei de fila, ou seja, meu tipo vai se chamar fila, mas ele é um ponteiro com uma struct fila, e aí eu coloquei as operações, tá? Que é a fila init, eu comecei a colocar aqui antes o nome do TAD para ficar fácil para a gente entender e saber quando eu estou falando de uma lista, quando eu estou falando de uma fila ou quando estiver falando de uma pilha. Então, init, isFull, isEmpty, enqueue, que é para inserir, e o dequeue, que é para remover um dado da fila. Então, um ponto H aqui, a biblioteca sem nenhum segredo daquilo que a gente fez. Vocês vão perceber aqui, ó, coloquei o LSE, lista simplesmente encadeada, ó, igualzinho, não mexi nele, eu só importei para dentro do meu projeto, tá? A implementação é a mesma, vocês vão poder depois conferir lá, tá? Lista simplesmente cadeado, um nó, da mesma forma que eu já trabalhei com isso aqui no passado. Estou usando, não mexi nada, tá? O TAD está intacto, só estou utilizando desse TAD, tá? Então, lista simplesmente cadeada, ele está sendo utilizado aqui, ó, pela fila. Então, nosso objetivo aqui é implementar essa fila. Então, a fila, quando eu dou o enqueue, ele insere ou não, né, os elementos na fila, e o dequeue remove os elementos da fila, tá? E vamos ver as implementações, então. O que eu fiz? Como eu estou trabalhando com o meu TAD lista, a minha struct fila, eu estou trabalhando simplesmente com o início. Então eu tenho aqui um ponteiro início. Lembrando que lista é um ponteiro para uma struct nola, tá? Então eu chamei de início. Simplesmente estou guardando o início da fila, tá? Por quê? Lá no nosso TAD, lista simplesmente encadeada, que eu estou usando aqui, ele é
eu só tenho a referência para a lista, para o início da lista, para o primeiro elemento da lista. Tá? Aí eu estou fazendo o quê? Quando que eu tenho uma fila vazia, ou melhor, como eu inicializo a fila? Tá? Eu reservo um espaço de memória para a fila e mando inicializar a lista. Opa! Olha aqui, ó, endereço daqui o início. O que que é isso? Mandei lista iniciar. Então, mandei iniciar uma lista. Por quê? Essa variável início aqui, ela é exatamente minha lista, um L, qualquer coisa do tipo que ele vai ser armazenado aqui. Quem vai lidar com isso para a gente é o TAD lista. Tá? Então, por isso que eu estou usando a operação aqui iniciar. Mas eu tenho uma fila. Dentro da fila que eu tenho a lista. Então, por isso que eu passo aqui, ó, o endereço da queue início. Então, eu passo o endereço do início da minha fila para ser inicializada a lista. Então, é o uso do TAD lista. Quando que está cheia? Estou colocando nunca aqui porque é uma lista que está seguindo isso. Quando que está vazia? Se a lista estiver vazia. Então, é o mesmo princípio. Eu estou usando o TAD aqui, lista vazia. E o que é o enqueue? Enqueue é muito simples. Nós já fizemos lá no TAD lista uma operação para inserir no final. Tá? Lembra que do caminhante que vai percorrendo cada uma das posições, acha a posição e coloca o elemento? Já testei, não preciso me preocupar, só vou usar. Tá? Então tá ali, lista insere no final, onde eu passo a lista, né? A lista quem que é? É a fila início. Essa é a nossa lista. Qual que é o dado? O dado que eu vou inserir. Tá? E o dequeue? Quem que é o dequeue? O dequeue, ele tem que pegar a informação que está na primeira posição, ó. Aí, ó, lista, recupera a posição. Qual é a posição que eu quero? Posição 0. Tá? Vai mudar isso? Não, vai ser sempre a 0, porque é a primeira posição que eu quero recuperar. Então, aqui eu estou tirando a informação da primeira posição da lista, tá? Como a gente já fez. E aí eu estou mandando apagar essa posição 0 da lista. Tá? Pronto. Ou seja, ele vai atualizar o início da lista para que seja o próximo elemento e vai dar um free nessa posição da lista. E pronto. Só isso. Tá? Porque eu já tenho essa ideia implementada, eu só precisei colocar a regra, que é inserir no final e extrair do início. Tá? Então, eu só tem a regra implementada aqui nas operações enqueue e dequeue. Tá? E o restante é só usar um TAD que já está pronto. Tá? Percebam que é muito simples. Lembra que eu falei para vocês que vocês não iam querer mais usar vetor, por exemplo? Tá aqui, porque já tem um TAD pronto que faz tudo para a gente. Tá? Então, quando a gente programa e pensa na questão de reutilização, a gente pensa na questão de portabilidade do código, tá aí. Ela se torna algo fácil para a gente usar. Tá certo? Então, e só isso. Vocês percebam que ficou muito limpo o meu código aqui, muito simples, tá? Simplesmente usando a questão fila. E aí pode brincar com o main do jeito que quiser, enfileirar e desenfileirar o tanto que quiser. Tá? E o programa vai funcionar normalmente. Tá, joia? Bom, como eu tinha prometido, essa aqui foi a primeira implementação. Tá? Qual que é o problema dessa implementação? Ela usa um TAD de lista simplesmente encadeada e a gente sabe como está implementado esse TAD. Como que eu sei? Eu sei que a hora que chega um elemento, ele vai caminhante correndo todas as posições até achar a última e inserir o elemento na última. Se eu fizer uma fila aqui que insere 1000 elementos, ele vai percorrer 1000 vezes 1000, tá? De vezes, na pior situação, porque ele vai percorrer todas as vezes da nossa inserção, ele vai percorrer toda a fila.
Tá? É como se você fosse de elemento a elemento perguntando numa fila enorme, tá? Que ó, você é o último da fila? Não, vai partir do primeiro e vai perguntando até achar o último da fila, tá? Isso cada um que for entrar na fila vai fazer, tá? Existem formas mais eficientes de a gente fazer isso, tá? E essa é a proposta que eu vou trazer para vocês. Então, deixa eu fechar esse aqui. Eu tenho um outro projeto que eu chamei Fila Dinâmica 2. Os dois estão lá disponíveis para vocês no GitHub, tá? O main é o mesmo, tá? Não mudei o main, então não mudei, só mudei o nome da biblioteca para MyQueue para vocês visualizarem a diferença de uma para outra. E qual que é a proposta aqui? Vocês lembram que antes da gente sair para o Natal, eu fiz a proposta para vocês de uma fila de uma lista, né, que tinha o controle de cabeça e cauda. Estão lembrados? Então, é exatamente isso que eu estou implementando nesse TAD. Então, vocês vão perceber aqui, ó, o ponto H não mudou nada, tá? O MyQueue.h aqui, ele é exatamente o meu fila.h, não mudei nada, tá? Por isso que o meu main funciona sem nenhuma modificação. O que eu mudei? A implementação, a tecnologia, tá? O que eu fiz aqui, tá? Eu trouxe os dois conceitos, o conceito de lista e o conceito de fila, para dentro do mesmo TAD. Ou seja, não tem um TAD sendo agregado aqui. Eu tenho o conceito que está chegando de lista e o conceito de fila, e eu estou agregando esses dois conceitos e fazendo uma implementação especializada nisso, tá? Porque não quero perder tempo, não quero que o meu algoritmo, meu programa perca tempo percorrendo toda hora essa lista, tá? Então é uma implementação mais performática do que a que a gente já tinha, tá? Então nem sempre quando a gente usa aquilo que está pronto a gente tem o melhor resultado, tá? Então é importante medir as coisas, saber como lidar com essas coisas. Às vezes, se vale a pena uma nova implementação ou não, tá? Dependendo daquilo que você está fazendo. Minha fila vai ter no máximo 100 elementos. Tá? Não tem problema nenhum, isso não vai ficar caro, não vai ser muito custoso computacionalmente falando. Minha fila vai crescer muito. Então, repense, talvez se o TAD está funcionando adequado, ou se eu estou usando o TAD correto para fazer a minha implementação. Então pensem nisso, é uma questão que vocês têm que refletir a cada novo software que vocês fizerem, tá? Nessa proposta aqui, ó, vocês vão perceber que dentro do MyQueue aqui, eu criei um struct nó, tá? Não tem mais aqui a questão da lista, não trouxe mais o TAD lista. Eu só tenho o TAD fila, e isso aqui vem a tecnologia que eu estou usando, tá? O que eu estou fazendo? Criei o info e um struct node ponteiro, chamei de next. Ou seja, é exatamente a mesma caixinha que a gente tinha na lista simplesmente encadeada, que eu estou usando aqui diretamente na minha fila. E a minha struct fila, que é, ó, lembrando que struct fila é essa aqui que eu estou usando para criar o tipo fila, ela tem dois ponteiros. Um ponteiro para o início e um ponteiro para o fim. Olha só se não é exatamente o conceito de lista simplesmente encadeada com controle cabeça e cauda, tá? É exatamente aquela ideia que a gente terminou o ano lá, tá? O que eu quero? Eu quero ter um ponteiro apontando para o primeiro, quero ter um ponteiro apontando para o último. Porque a hora que eu quiser colocar o último, simplesmente eu vou lá no final da minha fila, coloco o elemento e linko ele. Só isso. Eu não quero ter que percorrer todos eles. Eu quero ir lá no último, tirar ele. O primeiro, eu quero pegar o primeiro, mudar para o próximo e diminuir a minha fila. Só isso. Então eu quero fazer algo mais performático. Então,
Seguindo esse conceito de implementação, o que eu estou fazendo? O init, tá? Ele reserva o espaço de memória para uma struct fila. Se deu tudo certo, ele coloca lá o início e o fim como nulo. Tá? Por quê? Nulo, início e fim nulo significa que início e fim não estão apontando para ninguém. Significa que a minha fila está vazia. Então, por isso que eu fiz essa struct fila aqui, apontar os dois elementos, início e fim, apontando para nulo. Tá? Aí, inicializei a minha fila. Coloquei aqui o isFull false, não defini nenhum limite. E aqui quando que vai estar vazia? Tá? Quando exatamente essa condição que eu falei. Quando o início e o fim são nulos. Se os dois estiverem sendo nulos, vamos perguntar, mas basta um estar nulo, né? Sim, a pergunta aqui é redundante, tá? Mas eu preciso deixar bem enfatizado aqui essa condição. Os dois nulos, a fila está vazia, tá? Ou seja, não tem ninguém. O que é o enqueue? O enqueue vai fazer todo o processo de criar um novo nó e encaixar esse nó no final da fila. Então, ó, se a fila não é nula, ou seja, existe fila, eu crio um novo nó, tá? Coloco o espaço de memória dele, coloco a informação lá e o next dele vai para nulo. Ou seja, criei uma caixinha, next nulo com a informação lá dentro. Até aí nenhuma novidade, estamos trabalhando ali como se fosse uma lista. Aí nós vamos partir para o conceito da fila. Se a fila está vazia, legal, quer dizer que o início e o fim apontam para esse mesmo nó. Tá? Os dois vão estar direcionando para o mesmo nó, um único nó. Tá? Agora não, a fila não está vazia, significa que eu vou colocar no final. Então lá no final da fila, olha que interessante que eu estou pegando. O kill, a fila, o campo fim da fila está apontando para alguém. Esse cara que está apontando para alguém, eu vou fazer ele apontar, ó, o fim next, apontar ele para novo. Lembra que ele estava apontando para nulo. O último apontava para nulo, agora ele vai apontar para novo. Tá? Ou seja, fiz a ligação, o encadeamento de um nó com o outro. Só que o fim está apontando para esse nó penúltimo agora. O que eu faço? Atualizo o fim para apontar para o novo elemento. Pronto. Coloquei o elemento no fim sem ter que percorrer a lista. Tá? Percebe como é muito mais rápido que agora? Do que ter que percorrer um por um? Tá? Então, é uma implementação performática nesse sentido. E o dequeue, ele vai tirar do início. Vou me preocupar única e exclusivamente com o início. Então, a fila não é nula e a fila não está vazia, tem que sempre lembrar disso. Aí eu estou criando um nó, um ponteiro ali chamado finado, que é o nó que vai ser eliminado, que vai ser apagado da minha fila. Quem que é ele? É o nó que o início está apontando. Então eu pego a referência, o endereço de memória do início da fila. O dado que vai ser devolvido está dentro desse nó. Então eu pego lá, finado info, é o dado que eu vou devolver, que é o dado que vai sair da minha fila, vai ser o do dequeue. Tá, até aí tudo certo, só que eu preciso eliminar esse nó da minha fila. Só que minha fila tem que permanecer coerente. E aí vem uma pergunta: se o início é o fim, ou seja, se eu só tiver um nó na fila, tá, o tratamento é diferente, porque a minha fila vai passar para o estado de vazia. Tá? Então, se eu tenho um único nó e eu vou apagar ele, eu tenho que, tanto o início quanto o fim, passarem para nulo. Então, por isso que eu atribuo nulo para o início e fim da minha fila. Agora, não é o único nó. Então, basta falar que a minha fila aponta para o próximo do finado. Então, se o finado está aqui, ele está apontando para um outro nó, eu pego esse ponteiro, o valor desse ponteiro, e atribuo lá para o meu início. Pronto, basta liberar o finado ali, o free nele,
e deu tudo certo, tá? Então é essa implementação alternativa performática em relação à nossa fila. Se eu executar aqui agora, tá, vocês vão perceber que vai funcionar na mesma forma, tá? Enfileirou e esvaziou a fila todinha da forma que entrou, tá certo? Bom, para a aula de hoje, o conceito de fila é só isso, não tem nada além da gente poder trabalhar, tá? É sempre lembrar, não quebrar o TAD, tá? E que o conceito de fila é first in, first out. Primeiro que entrou é o primeiro que sai, tá certo? Então, até a próxima aula, pessoal. Tudo de bom para vocês.